Fala, traders. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bonetti, eu sou aqui da Traders de Pai para Filho. Hoje a nossa ideia é mostrar aqui como é que é a nossa análise técnica, tá? Referente ao nosso indicador. Quem está nos acompanhando aí, nós iniciamos um projeto, iniciamos um trabalho faz aí quase um mês, estamos fechando o mês. E desde então a gente vem mostrando vídeos, mostrando resultados, mostrando como é que está o nosso indicador, né? Falando um pouquinho de como que opera ele. E agora chegou o momento da gente falar um pouco de como que a gente faz para nós melhorarmos as nossas entradas, tá? Eu venho comentando que o nosso indicador ele marca o momento, um bom momento de entrar, né? Um bom momento de efetivar a tua ação de compra ou de venda, só que não é só pintar e entrar, não. O indicador ele faz uma análise de vários critérios e te diz aquele momento é um momento bom. Aliado a isso, tu tens que fazer uma análise técnica, uma análise macro, né, do mercado ou do movimento. E aí isso é o que a gente vai ver hoje. Tá? Nós já estamos aí no final do mês. A ideia é que para o início do mês todo mundo já saiba operar o nosso indicador 100%. Tá? Então hoje nós vamos ver como é que nós operamos efetivamente. Para isso, a minha ideia hoje é mostrar, nivelar todo mundo, tá? A gente vai nivelar. Eu não sei se o pessoal que está aí do outro lado, se eles se você já conhece o mercado, já sabe operar, já tem uma noção, tá? Então eu não sei. Então a minha ideia é mostrar efetivamente como que nós operamos. Eu preparei aqui mais algumas informações para vocês terem uma noção, tá? Então vamos lá. Aqui na minha tela eu tirei tudo aqui, deixei vazia, só para a gente poder ter uma ideia. O mercado, ele trabalha sempre assim, ó, sempre está oscilando, é um mercado variável, tá? Então ele está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Ou está descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Isso é para qualquer mercado, ações, índice, dólar, milho, soja, trigo, ouro, não interessa. Qualquer mercado, bitcoins, qualquer mercado que vocês operarem, vocês vão sempre ter oscilações no mercado. Essas oscilações elas são para estar subindo, descendo, e aí dentro dessas subidas e descidas é que nós operamos. Tá? Agora, saber o momento certo de entrar nessas subidas e descidas é que é o segredo. Então, assim, vamos fazer aqui uma avaliação para vocês terem uma ideia mais ou menos, tá? Então, imagina um mercado onde ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Tá subindo, ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Tá? Esse é um mercado que ele tá, não interessa do que, se é índice, dólar, não interessa, é um mercado que a gente está avaliando aqui, tá? Nessa situação, o que o gráfico nos mostra? Ele mostra muitas informações importantíssimas. Agora tu tens que estar com o olhar treinado para identificar isso, tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente consegue identificar nesse gráfico aqui? Que nós estamos numa tendência de alta. Então, eu consigo ver que o mercado está subindo. Ok? Ah, mas como que eu sei? Óbvio, eu estou visualizando aqui que está subindo. É óbvio, é muito simples. Mas não é só isso a avaliação. Como que é feita a avaliação para saber exatamente que ele está subindo? Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso daqui. E aí nós vamos avaliar de forma mais técnica, não é simplesmente analisar visualmente que está subindo, porque às vezes ele não parece estar subindo, às vezes ele parece estar meio lateral, mas está subindo. Ficou um pouco confuso, mas vocês vão entender. Então a primeira coisa que a gente tem que visualizar tecnicamente nesse gráfico é o seguinte, ó. Nós temos aqui esses
pontos aqui, esses picos. Esse aqui é um pico, vamos botar aqui um círculo aqui. Aqui nós temos um pico, aqui nós temos um outro pico, e aqui nós temos um outro pico, ok? Dentro disso, vocês conseguem perceber que esses picos, eles estão um mais alto que o outro. Então nós temos esse aqui, está mais alto que esse aqui, e esse aqui está mais alto que esse aqui, e esse aqui está mais alto que esse aqui, ok? Então, nós podemos chamar isso aqui de topo. Nós temos aqui um topo, um outro topo, um outro topo, um outro topo. Consequentemente, aqui nós temos o quê? Um fundo. Então aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo. Aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo. O que é fundo e topo? É aonde o mercado ele chegou num determinado ponto e não conseguiu continuar. E aí ele perdeu força. Tá? Então, quando aquele ponto onde ele perdeu força, ali é o topo. E aí ele caiu. Quando ele chegou num ponto onde ele cansou de cair, já desvalorizou bastante aquele ativo, não interessa qual ativo você tá utilizando, tá? A regra é a mesma. Chegou naquele ponto onde ele já desvalorizou aquele ativo e ele começa a reagir, o mercado reage e começa a subir. Então ele não passou daquele ponto. Ali foi o limite. Então ali foi o fundo. E aí ele subiu. E aí nós temos um topo, um fundo, um topo, um fundo e assim por diante, tá? Vou marcar aqui mais um fundo, ok? Espero que esteja sendo bem tranquilo a interpretação aqui para vocês poderem visualizar. Então, beleza. Isso é uma informação que a gente tem olhando para o gráfico. Então, quando nós temos um topo mais alto que o topo anterior, isso significa que nós estamos num mercado em tendência de alta. Ok? Então, primeira regra, o mercado em tendência de alta, o topo tem que estar acima do topo anterior e assim por diante. Tá? Muito bem, então aqui a gente tem isso, ó, nós temos esse topo aqui, está acima desse topo. Então, com isso eu sei que o mercado está com uma estrutura de alta. Ok? Agora, e ao contrário? E ao contrário, digamos que a gente tem assim... Ah, eu fiquei com amarelo. Eu quero o amarelo aqui, assim. Opa, peguei aqui. Aí, o amarelo. Aí nós temos isso aqui, ó. Ok? Tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo. Ah, olhando aqui é facinho, né? Ele tá descendo. Mas a análise correta não é visual assim. A análise correta é como a gente fez. Então nós temos agora aqui, esse topo está mais alto que esse topo? Não, esse topo aqui, esse aqui, porque o mercado ele vem da esquerda para a direita, certo? Ele vai evoluindo. Então esse topo aqui, que é o posterior a esse, está mais baixo. Esse outro topo está mais baixo, esse outro topo está mais baixo. Tá? A mesma coisa o fundo. Esse fundo aqui está mais baixo que esse fundo. Esse fundo aqui mais baixo que aquele fundo, tá? Então, ó, e esse fundo aqui mais baixo que aquele outro fundo e esse fundo aqui mais baixo que aquele fundo anterior. Então, o mercado em tendência de queda, de baixa, nós analisamos da seguinte forma: o fundo atual, ele é mais baixo ou mais alto que o fundo anterior? Então, o fundo atual, que é o momento do mercado atual, é aqui. Este fundo aqui, ele é mais baixo que o fundo anterior. Sendo esse fundo atual mais baixo que o fundo anterior, nós estamos então em uma estrutura de baixa, ok? Muito bem. Então, em mercado de queda, o fundo atual sendo mais baixo que o fundo anterior, nós estamos em uma tendência de queda, uma tendência de baixa, como vocês preferirem. E numa tendência de alta, o topo atual, né, o ponto atual onde ele está, tem que ser mais alto que o topo anterior. Tá? Então, o topo atual mais alto que o topo anterior. Isso nós estaríamos numa estrutura de alta. Tá? Eu espero que tenham entendido. Esse é um conceito bem simples. Vamos ver isso na prática. Tá? Então a gente... antes de ver na prática, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Uma situação que a gente pode fazer, tá? Continuando aqui naquelas os meus slides da apresentação de PowerPoint que eu tinha separado, imagina isso aqui, para tu ter uma ideia.
nós temos uma escada, tá? Um degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau. Então, quando é um mercado de alta, imagina como se fosse essa bolinha aqui, ela tá subindo os degraus, tá? Então a bolinha vem subindo os degraus, vem subindo aqui, subindo aqui, subindo aqui, subindo aqui. Isso é um movimento de alta. Ou seja, o mercado ele pode ir lá em cima, depois quando ele desce, ele chega num ponto aonde esse ponto aqui, ele não ultrapassa esse ponto anterior aqui, certo? Então depois, quando ele sobe ele para cima, o céu é o limite. Ele pode ir aonde ele for, mas quando ele desce, esse ponto aqui, ele não passa do ponto anterior, que é esse aqui. Aí ele sobe, quando ele desce, esse ponto aqui não passa desse ponto aqui. Então isso vai se formando, né? A mesma coisa, agora vamos botar um azulzinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vai se formando aquilo que a gente fez, né? Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe. Então o que acontece? Esse fundo aqui, ó, ele é mais alto que esse. Esse fundo é mais alto que esse fundo é mais alto que esse. A mesma coisa para o topo. Esse topo aqui, faltou tela ali. Esse topo, ele é mais alto que esse topo, que é mais alto que esse topo. Então nós estamos numa estrutura de alta, tá? A mesma coisa a gente imagina para um movimento de queda. Então nós temos aqui, visualiza isso sempre. Nós temos uma escadinha que agora ele está descendo. Então nós vamos fazer assim, ó. Ele desce, ele desce, ele desce, ele desce, tá? Muito bem. Vamos ver isso no gráfico para a gente entender melhor. Aqui. Eu peguei um dia, no dia 20 de maio, tá? 20 de maio aqui tem algumas outras marcações que a gente vai comentar isso aqui mais para frente, tá? São algumas entradas falsas, algumas proteções, isso tudo a gente vai comentar nos próximos vídeos. Mas aqui, ó, esse foi um momento perfeito de entrada nesse dia. Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu botar isso aqui para cá. Vamos pegar aqui. Então, nós tínhamos aqui, ó, este movimento. Deixa eu trocar de cor, botar uma cor mais vibrante aqui para a gente conseguir visualizar. Então, nós tínhamos esse movimento aqui. Acho que dá para ver, né? Então, nós tínhamos esse movimento, o mercado subiu aqui. Aí depois o que ele fez? Ele desceu. Aí depois ele subiu. Aí depois ele desceu. E depois ele subiu. O que acontece nesses movimentos aqui? Vamos pegar agora um amarelinho. Nós temos aqui Opa, mas eu peguei a ferramenta errada. Deixa eu apagar essa coisinha aqui. Nós temos aqui o quê? Um topo. Inclusive a ferramenta já está até marcando ali uma letrinha T. Isso aqui eu vou colocar para vocês mais para frente, tá? Então aqui nós temos um topo. Depois ele desceu, aí ele subiu. Aí aqui o que aconteceu? Ele marcou outro topo. E aí depois ele subiu e lá ele marcou um outro topo. Ou seja, nesse momento aqui, a gente consegue perceber que nós estamos numa estrutura de alta. Então assim, o mercado... Todo mundo identificou que está no momento de alta. E aí, aliado a isso, o que aconteceu? Nós tivemos uma marcação. Deixa eu tirar isso aqui, que essa aqui é a minha marcação para a gente fazer a avaliação mais para frente. Nós tivemos uma entrada pelo nosso indicador. Aí o nosso indicador marcou no gráfico um momento bom de entrada. Lá embaixo nós tivemos uma indicação de força de que o mercado está subindo. Aí, aliado com essa avaliação, dessa análise técnica que nós fizemos agora, que a gente acabou de aprender, aonde nós enxergamos que ele subiu, desceu um pouquinho, subiu, desceu um pouquinho, subiu, e isso é um movimento de alta. E aí, cara, não tem erro, é entrar e dar gain. Nesse caso aqui, nós colocamos esse aqui é o índice, tá? A nossa métrica para o índice é 500 pontos para gain e 300 pontos para loss.
Nesse caso, o que eu poderia ter usado aqui? Se eu colocar aqui e subir, ó, ele foi até lá em cima, 500 pontos vai dar. Deixa eu colocar aqui, eu não vou conseguir marcar. Deixa eu trocar aqui para índice. Eu não vou conseguir marcar porque o mercado está fechado, obviamente, né? Mas ó, se eu marcar aqui, ó, olha onde dá os 500 pontos. Lá no candle 104. Deixa eu aproximar, que não, talvez vocês não estejam enxergando tão bem quanto eu. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Tá? Então, olha lá. Se eu marcar aqui, a minha entrada seria aqui, certo? A minha entrada seria aqui. Olha os meus 500 pontos onde está batendo. Lá no candle 104, lá em cima. Aqui assim, mais ou menos, tá? Então, se eu vier até aqui, chegar até aqui nesse candle, daria os meus 500 pontos, R$100. Mas, como a minha força tá forte aqui, eu poderia ter esticado no momento que eu estava acompanhando, eu poderia ter esticado. E aí eu poderia ter pego todo esse movimento aqui, que na realidade nesse dia deu pouco, um pouco mais, né? Mas ó, vamos ver aqui até onde ele foi. Ó, aqui ainda é mercado, né? Só que aqui é um momento que a gente não opera mais, porque aqui é a última meia hora do dia. Então não recomendamos entrar na operação, mas se tu já estava numa operação antes dessa última meia hora, não tem problema. Aqui o mercado tá rolando ainda, entende? Então olha quantos pontos a gente poderia ter pego, ó, 800 pontos. Tô pegando ali, ó, na máxima do candle 111 ali, tá vendo? Poderíamos ter ido até 800 pontos. Se tu não é assim tão, né, tu tem um pouco mais de coragem, dava para fazer se baseando aqui na força do nosso do indicador, tá? Então aqui ele vai te mostrando, ó, ainda está numa tendência de alta, ainda está numa tendência de alta, permaneça na operação. Então tu pode ir esticando. Quando pintasse aqui um de branco, aí tu poderia sair, tá? Até lá tu já estaria com mais uma sobra, né? Deixa eu colocar aqui novamente isso daqui para a gente não se perder e não atrapalhar para nossa avaliação futura, tá? Vamos voltar para cá e vamos fazer uma outra avaliação, tá? Então, primeira avaliação é se o mercado está numa tendência. Então, não vale a pena a gente entrar na operação só por entrar se o mercado não está numa tendência, tá? Só um pouquinho. Se o mercado não está numa tendência. Então, primeiro, espera marcar o box, o candle. O candle marcou verde. Quando ele fechar verde, tu já tem que estar olhando lá embaixo na força, se a força também está verde. Estando os dois verdes, tu já vai ter olhado, tu já vai ter feito uma avaliação antes do movimento macro, se ele está subindo ou se ele está descendo. Feito essas avaliações de topos, fundos, topos, fundo. Lembra da bolinha, né? Se o mercado está subindo, é uma escada que ele está subindo. Então ele sobe um degrau, sobe outro degrau, tá? Uma outra dica e um macetezinho para vocês olharem também, isso ajuda bastante, é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. E vamos botar mais um aqui, subiu. Muito bem. Bom, agora a gente já sabe que o mercado aqui está claramente numa estrutura de alta, né? Nós temos então aqui esse topo aqui mais alto que esse topo aqui mais alto que esse outro topo aqui e assim por diante, tá? Mas um macete para melhorar essa avaliação tua de que o topo atual é mais alto que o topo anterior, uma das dicas é o seguinte. Outra informação que o gráfico nos mostra que é muito importante. Além do topo atual, né, o topo atual é esse aqui, tá? Além desse topo atual aqui ser mais alto que esse outro, nós podemos avaliar também outra coisa que também é muito importante. E que é o que? Os fundos. Então, numa tendência de alta, nós vamos analisar sempre o topo.
O topo tem que estar mais alto que o topo anterior, que tem que estar mais alto que o topo anterior, e assim por diante. Uma tendência de alta. Mas a gente pode analisar os fundos também. E aí isso é um macete que pouca gente sabe. O que seria isso? Este fundo aqui, ele está mais alto que esse fundo aqui. Ah, mas Bonetti, isso é óbvio, né? Tu vai ver que não é tão óbvio assim. Esse fundo aqui está mais alto que esse fundo. Então aqui está um mercado perfeito, lindo, maravilhoso. Nós temos o topo mais alto que o outro topo, o fundo mais alto que o outro fundo. Mas e se é um mercado assim, ó? Aonde nós temos isso... Opa, deixa eu colocar amarelinho aqui para nós. Nós temos isso... Agora, deixa eu só trocar aqui que eu coloquei agora mais forte. Nós temos assim, assim, aí nós temos assim, aí tem assim, aí assim, ó. Isso aqui é um mercado que ele... Vamos botar pra cá. Botar pra cá. Ó. E agora? Numa situação dessa, que tendência que nós estamos? Estamos numa tendência de alta, numa tendência de baixa. Se ele der uma entrada de compra, digamos, bem nesse momento aqui, né? A gente entra? Não entra? O que tu faz? Se ele pintar aqui e lá embaixo tiver verde também, não compra ou não compra? Então é isso que é importante, e aí entra o macete. Então vamos analisar o seguinte, ó. Nós estamos com o mercado, digamos aqui, começando, tá? Nessa situação. Aqui nós tivemos um topo. E aqui nós tivemos um fundo. Vou deixar tudo da mesma cor. E depois aqui a gente teve um topo. Vamos analisar, primeiramente, esse espaço aqui, tá? Essa estrutura aqui, ela tá de alta ou de baixa? Essa estrutura, ela está de alta. Por quê? Porque eu tenho um topo mais alto que um topo anterior, tá? Muito bem. Agora, se eu fizer isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Espero que não fique muita bagunça para a gente poder entender, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Aí. Agora nós vamos analisar um trecho um pouquinho maior. Agora nós estamos aqui, vamos analisar esse trecho. Agora nós continuamos com a tendência de alta? Antes nós tínhamos, né? Até esse momento aqui nós estávamos com uma tendência de alta. Por quê? O topo mais alto que o topo anterior. Só que agora o mercado ele andou e ele veio para cá. Ele veio até aqui. Nesse caso, nós não estamos mais com uma estrutura de alta. Por que não? Porque agora nós, usando o macete, nós temos um novo fundo. Ó, esse fundo aqui, ele é mais baixo que esse fundo aqui, certo? Se ele é um fundo mais baixo que o fundo anterior, nós entramos na outra categoria que é tendência de baixa. Então, tendência de baixa, nós sempre vamos avaliar os fundos, certo? Então, lembra disso. Tendência de alta, a gente avalia os topos e usa o macete dos fundos para ver se confirma. E na tendência de baixa, a gente avalia os fundos. E, consequentemente, a gente vai usar o macete inverso, né? Que é analisar os topos. Então, vamos lá. Para ver se vocês entenderam. Nós estávamos aqui. Subiu, desceu. Esse topo ficou marcado aqui. Quando ele desceu, esse fundo ficou marcado aqui. Depois, quando ele subiu, nós fizemos um ponto, um topo mais alto que o topo anterior. Então, nós estamos claramente numa tendência de alta. Então, o que o mercado teria que ter feito aqui para dar sequência na tendência de alta? Ele teria que ter feito isso aqui e isso aqui. Aí sim nós estaríamos numa tendência de alta, tá? Porque aí o que acontece? Ele iria fazer um outro topo aqui, ó. Aí esse topo mais alto que esse topo. Aí a gente deu sequência na tendência de alta. Como ele não fez isso, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu ainda estou aprendendo a usar essa ferramenta, tá, pessoal? Então, um pouquinho de paciência. Vamos apagar aqui, aqui. Ok.
Então, como ele não fez isso, ele desceu aqui, então a avaliação muda, né? E ele formou um fundo. Esse fundo, sendo um fundo mais fundo que o fundo anterior, agora já quebrou a estrutura de alta, virou uma estrutura de baixa. Ok. E aí o mercado deu sequência, né? Então vamos apagar aqui. Agora nós vamos avaliar um trecho maior. Né? O mercado foi andando. Aqui, acho que tá bom. Então agora nós vamos avaliar esse trecho aqui. Aqui. E agora, analisando esse trecho aqui, nós temos que situação? Um mercado de alta ou um mercado de baixa? E aí nós vamos novamente, né? Temos um fundo mais baixo que o fundo anterior. Esse fundo aqui, ele é mais baixo que esse fundo anterior, certo? Então nós temos uma estrutura de baixa. Aí tá, o mercado subiu. Nesse momento nós estamos esperando que aconteça o quê? Que ele marque uma entrada de venda. É isso que a gente está esperando. Então o mercado subiu e aí desceu. Quando ele desceu, ele marcou essa entrada aqui. Essa entrada não, marcou esse topo. E aí o mercado desceu. Quando ele desceu, o que aconteceu? Confirmou para nós que nós estamos numa tendência de baixa agora. Montou uma estrutura de baixa. Como que eu sei isso? Por quê? Porque agora eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior. Certo? Então nós temos, avalia essa situação aqui. Nós temos isso, isso e isso. Tá? Então aqui, saiu daqui, veio para cá, daí para cá e agora está descendo. Então eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior, certo? E aí o que acontece? Nós estamos montando uma estrutura de baixa agora. Esperamos que venha uma entrada de venda, certo? Então, basicamente, pessoal, eu acho que eu consegui me expressar bem, certo? Deixa eu limpar isso aqui para não ficar essa bagunça. Sempre vocês têm que avaliar essas questões, tá? Se tá o topo mais alto e se tá o fundo mais alto, tá? Esse caso aqui é muito fácil, mas isso aqui não é sempre que vai acontecer. Então nós temos que ter a avaliação dos topos e dos fundos, ok? Vamos ver se a gente acha um outro movimento aqui no mercado para vocês verem. Claro, deixa eu fechar essa ferramenta aqui. Então vamos ver se a gente acha. Aqui nós achamos então, né? Subiu, desceu, subiu e nós estávamos numa estrutura de alta. Vamos ver aqui. Vamos pegar um outro dia. Olha aqui, mesma coisa, um outro dia, deixar bem grande aqui para vocês poderem enxergar. Nós vínhamos então numa tendência, vinha descendo, aí subiu, aí ele desceu. Quando ele desceu, o que ele fez aqui? Ele fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Esse fundo é mais baixo que esse fundo, ok? Então, nesse momento, nós já estamos esperando uma entrada de venda, porque já identificamos que a estrutura de venda, a estrutura de mercado de baixa já se montou, tá? Então, a qualquer momento pode acontecer dele pintar uma venda. Então, nós já estamos espertos. Beleza. Então, aí, o que aconteceu? Ele subiu. E aí, quando ele veio para cá, que ele analisou as outras métricas, ele marcou. Aqui é um momento bom de entrar. E aí, o que aconteceu? Eu não consigo sair dali. A gente entrou aqui, né? E surfou esse pedacinho aqui. Certo? Bateu a meta aqui? Não sei. Eu vou ter que ver ali, porque com essa ferramenta ativa eu não consigo ver. Deixa eu tirar ela aqui para a gente fazer o teste. Vamos ver. Bateu a meta? Não bateu. A gente entrou aqui, os 500 pontos seria mais lá para baixo. Por isso que eu coloquei a informação aqui, que ele protegeu.
O que é isso? Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Mas nós não saímos no prejuízo aqui, nós tivemos um lucro. Tivemos um lucro, só que não de R$100. Tivemos um lucro de alguns outros, sei lá, R$50, 40, R$70 e assim por diante, tá? Essas proteções aqui eu vou explicar mais para frente. Mas nesse dia eu não contabilizei esse valor que registrou, tá? Então assim, tem dias que aparece ali nas informações que eu mostrei para vocês que não teve operação. Mas não é que não teve. Esse aqui, por exemplo, é um dia. Ele teve operação aqui, só que ele não bateu a meta. Ele não bateu o gain de R$100. Ele bateu R$60, R$50. Então isso aqui eu não contabilizo, tá? Então vai ter dias que eu mostro para vocês que não teve entrada nenhuma, mas quando a gente for fazer a avaliação, que é nos próximos vídeos, quando a gente for fazer a avaliação de todas as entradas, lá a gente vai ver o que é essas proteções, tá? Mas o foco principal é isso, entender nesse momento aqui como é que foi. Então, é aquilo que eu disse, né? Ele desceu, subiu, e aí aqui, nesse momento, a gente... Será que entra? Será que não entra? Tá na dúvida se entra ou se não entra. Deixa eu marcar numa linha mais para fora. Aqui assim. Aqui, aí subiu, aí desceu, aí subiu, aí desceu. Então nesse momento aqui a gente entra ou não entra, tá? Então esses são conceitos que a gente tem que utilizar para nos dar mais segurança, tá? Não só o fato dele ter pintado vermelho aqui e ter pintado vermelho lá embaixo. Então tu faz essa avaliação macro. O mercado todo ele está numa estrutura realmente de queda. Então aqui é 80% de chance que vai te dar um retorno positivo, tá? E aí sempre usa o macete, né? Que é aquilo que eu já falei. Tu vai avaliar se o teu topo tá mais alto, se o fundo tá mais alto. O meu desenho aqui não ficou bom, ficou ao contrário, né? Então vamos lá. Ele ficou aqui assim, aqui, isso. É que antes a linha tava cruzando e vocês não estavam enxergando direito. Então aqui assim, ó, tá? Vou botar aqui só para representar e aí ele entrou aqui. Beleza, agora sim. Ó, se tu for ver então esse fundo aqui que ele formou, ó. Tô circulando o Fzinho aqui, tá vendo que tem um F aqui, ó? Esse fundo aqui, aí aqui tem um outro Fzinho, ó, tá? Aqui tem um T de topo, aqui tem um outro T de outro topo. Ah, mas Bonetti, como é que eu coloco esses T's e esses F's? Vou mostrar também mais pra frente. Tá? Então assim, ó, nós tivemos nessa avaliação simples, esse topo aqui, ele é mais baixo que esse topo aqui. Esse fundo aqui, ele é mais fundo que esse fundo aqui, certo? Então analisa sempre isso. Numa tendência de alta, analisa os topos e o macete dos fundos. Numa tendência de baixa, tu analisa os fundos e usa o macete dos topos, tá? Que seria o contrário, né? Nesse caso aqui, ó, é uma tendência de baixa. Então, para analisar se é uma tendência de baixa, o que valida que é uma tendência de baixa é os fundos serem mais baixos que os fundos anteriores. E o macete é o topo. O topo, se o topo atual ou o topo anterior for mais baixo que o outro topo, então nós temos uma chance, uma certeza maior, certo? Beleza, então, pessoal. Ó, vocês viram que aqui eu não marquei, né? Eu não botei nenhum círculo aqui, porque essa entrada, apesar de ter dado um valor, eu não contabilizei. Que quando eu contabilizo, eu coloco assim, ó. Aquele ali, acho que eu tenho marcado. Ah, não, eu coloco assim, ó. Como esse aqui, ó. Aqui é uma entrada, ó. Uma entrada válida. Então, quando é um amarelinho, é porque deu gain. Então, olha lá. Aqui é a mesma coisa, ó. A mesmíssima coisa. O mercado desceu, o mercado subiu e o mercado desceu. Aí quando ele chegou aqui, ele marcou. Então olha lá, nós temos um fundo mais baixo. Até deixa eu olhar aqui. Ai, eu tenho que sair dessa coisa aqui, ó. Ai, que coisa. Ó, nós temos esse fundo aqui mais baixo que esse fundo aqui. Ah, mas olha, o Bonetti aqui ele tá...
ele está na parte preta. Não tem problema, isso aqui é mercado, né? É mercado. Então, esse fundo está mais baixo que esse fundo aqui. E aí, quando ele subiu, nós tivemos um topinho e esse topo está mais baixo que aquele outro topo. Então, Bonetti, aqui é o melhor momento. Tá? Então, aqui ele marcou um gain. E aqui é aquilo que eu disse antes, né? Olha só, que interessante. Deixa eu tirar esse cara aqui da minha frente, só para vocês poderem enxergar. Olha que interessante aqui, ó. Vamos botar bem mais próximo. Isso aqui foi dia 18 de maio. Eu fiz essa avaliação aqui, né? Fundo, topo. E já identifiquei que a estrutura macro tá numa tendência de queda. E aí quando ele pintou me dizendo entra, eu olhei ali embaixo, tá marcado, já fiz essa avaliação técnica, tá tudo perfeito, eu vou entrar. E aí, olha só o que aconteceu. O nosso gain, eu entrando aqui, o nosso gain ficou lá no candle 39. Estão vendo ali? Candle 39. Então, eu deveria ter saído aqui, né? Candle 39. Mais ou menos nessa linha aqui. Que deu os meus 500 pontos. Fez aqui e fez aqui, tá? Só que aí, como eu já falei nos outros vídeos, a gente vai olhar a força, né? Então olha aqui, tá vermelho, tá vermelho. Conforme o mercado vai andando, tu vai olhando, tá vermelho, tá vermelho, tá vermelho, tá vermelho, vermelho, vermelho. Chegou aqui, aqui eu deveria sair, ó. Porém, eu já vi que tá tudo vermelho aqui. Então eu posso arrastar o meu preço, a minha saída, em vez de sair aqui, eu posso arriscar um pouquinho e coloco um pouco mais para baixo. Digamos, eu quero sair aqui. Ou eu quero sair, eu jogo lá para baixo. Essa parte aqui ainda não aconteceu no mercado na hora. Isso aqui não existiu. Mas eu vou acompanhando. Então eu posso jogar o meu preço aqui, tá? Aqui, onde eu quiser. E aí eu vou acompanhando. Tá vermelho, tá vermelho. Enquanto tiver vermelho, eu permaneço na operação. Enquanto tá vermelho, permaneço na operação. Se eu fizesse isso, quanto eu poderia ter tirado aqui, ó? Vamos ver. Se eu tivesse entrado aqui e acompanhado, olha só, tá descendo 700 pontos, 800 pontos, 900 pontos, 1000 pontos, 1200 pontos, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800. Nem cabe na tela quantos pontos eu teria feito. Vamos colocar no, vamos botar aqui, ó, ali. Aí. Vamos lá, de novo, entrando lá em cima. Olha quantos pontos tu teria feito. A possibilidade de ter feito 1900 pontos. 1900 pontos. Só acompanhando a nossa marcação de força daqui, tá? Então tu foi marcando aqui, ó, marcando, acompanhando. Porque tu já entrou aqui, né? Tu já entrou aqui em cima. Então tu vai acompanhando e tu não sai enquanto ele não ficar... Depois que ele bateu a tua meta, tu estica e vai, tá? Tu não deixa bater os 500 pontos, né? Vamos ver. Nesse caso aqui, ó, ele ainda esticou mais ainda o mercado, ó. Opa, vamos colocar aqui. Quanto teria dado até o finzinho lá? O máximo que deu, 1980 pontos. Era o que dava para ter tirado nesse dia. Multiplica isso. Vamos ver. Vamos botar, ser um pouco mais conservador, né? Vamos botar 1.800 pontos. Vezes 20 centavos, teria tirado R$360 numa única operação, sem passar calor de barbada, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A nossa ideia é mostrar para vocês como é que é a avaliação, tá? Não ficar preso só no indicador. Isso é para qualquer situação, tá? Vocês podem utilizar isso para o nosso indicador, vocês podem utilizar isso para outros indicadores, caso vocês tenham. Vocês podem usar para colocar na estratégia de vocês. Avalia sempre topos e fundos, e o rompimento dos topos e fundos também, tá? Se o fundo ele passou do fundo, tu tá numa, eu já falei isso, né? Mas ó, tá numa tendência de alta. Então esse topo aqui, né, baixou, aí esse outro topo aqui tem que ser mais alto que esse topo aqui, esse aqui mais alto que esse, beleza. E aí quando ele desceu, se ele desceu
e agora ele fez um fundo mais baixo que esse fundo que tem aqui, já quebrou a estrutura de alta, porque aí é o macete, né? O fundo tu analisa junto. Numa tendência de alta, tu vai analisar sempre os topos e o macete, que é o fundo. O fundo tem que estar mais alto. Se o fundo romper o fundo anterior, já quebrou a estrutura. Aí já não é mais uma estrutura de alta. Ele está entrando numa estrutura de baixa, tá? E ao contrário, a mesma coisa, numa tendência de baixa. O que tu vai analisar primeiro? Os fundos. Esse fundo tem que estar mais baixo que o fundo anterior. Aí o mercado andou, esse fundo mais baixo que o fundo anterior. E o macete é o topo. Esse fundo está mais baixo que esse fundo aqui, que o fundo anterior. Beleza. E esse topo? Esse topo ele está mais baixo que o topo anterior? Tá. Então beleza, estamos numa tendência de baixa. Ah, esse fundo aqui está mais baixo que esse fundo aqui. Mas esse topo? Esse topo ele está mais alto que o topo anterior. Então já não é mais uma estrutura, tá? Então isso aí vocês têm que prestar atenção. A gente vai ver isso muito nos gráficos mais para frente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Nós já estamos aí no final do mês, né? A ideia é que início do mês provavelmente nós vamos eliminar a versão padrão e vamos ficar com a versão atualizada. A versão atualizada tá se mostrando bem assertivo, bem melhor que a versão padrão. O que era a minha preocupação no início? Que acontecesse o seguinte: a versão atualizada, por ela ter mais entradas, eu imaginei que ela pudesse ter, porque a gente vai se expor mais, né? Então eu imaginei que ela pudesse ter um prejuízo maior, mas não. Ela vem se mostrando assim, ela marca as mesmas entradas que a versão padrão. Então a versão padrão marcou e a versão atualizada também marcou. Então as duas marcaram. Só que a atualizada ela pega mais entradas. E não teve um prejuízo maior, pelo contrário, teve prejuízo menor, né? Então a versão atualizada tá jóia, tá muito bem. Então é provável que a gente vai eliminar a versão padrão e vamos ficar com a versão atualizada, tá? E aí a versão atualizada vai se tornar a versão padrão até que surja uma próxima atualização, certo? Fiquem atentos, eu vou lançar ali uma campanha, digamos assim, aonde eu vou liberar 100 licenças para os 100 primeiros, né, que fizerem essa campanha que eu vou lançar, ok? Então esperem aí mais detalhes que a gente vai conversar mais para frente. Ok, pessoal? Fora isso, essas licenças que eu vou disponibilizar, podem continuar solicitando as licenças, não mudou nada, tá? Não mudou nada. Entra no nosso site, preenche lá o formuláriozinho, solicita a tua licença, eu vou te mandar para uso de 30 dias gratuitos, tá? Segue o baile normal. Quero que quanto mais pessoas peçam essas licenças, melhor para nós, né? Porque como eu já expliquei antes, eu preciso que muita gente utilize e me dê um retorno, me dê um feedback. Porque senão daqui a pouco é só eu que acho que é bom, só eu que estou tendo lucro, mas na prática, no dia a dia de vocês, acaba não sendo produtivo. Então, só vou saber disso se todo mundo utilizar, né, e me dar esse retorno. Certo? Espero que esqueci de comentar, né? Hoje é domingo, né? São 1h da tarde agora. Domingo, dia 29. Por que eu comento isso, tá, pessoal? Eu não sei quem tá aí do outro lado. Então, o nosso perfil, nós trabalhamos, né? Então a ideia é comentar que dia é hoje para que fique registrado, para que não tenha nenhum estresse de algum colega achar que daqui a pouco eu estou fazendo vídeo em horário de trabalho. É apenas por isso, tá? Então hoje é 29 de maio, domingo, são 1h da tarde, tá? Pessoal, fiquem com Deus, tudo certo. Bons trades, que a gente inicia a semana com excelentes resultados. Eu não coloquei, né? Eu tô devendo, eu vou colocar daqui um pouquinho, eu já vou colocar o resultado, o final da semana que passou. Tô devendo, essa semana foi corrido, então eu acabei não fechando. Mas vou fechar agora e já vou postar, certo? Valeu, forte abraço!